Queridos, essa semana foi a nossa última semana da campanha Família Inabalável. Quantos irmãos, durante esses 40 dias, estiveram lendo o livro? Ok. Vários irmãos, muitos irmãos, a maioria estiveram também participando, recebendo as mensagens, estão com os esboços e o livro também em sua casa, que poderá continuar lendo, consultando, meditando. Nós vamos estar, a partir de hoje, falando sobre como ministros de Cristo, nós devemos estar frutificando. Deus, Ele tem um propósito em nossas vidas. Ele não nos salvou apenas para fazer um bem pessoal, mas Ele nos salvou com o propósito de que possamos abençoar muitas outras vidas através dele, através da nossa salvação. A salvação que Deus nos concede em Cristo Jesus é um privilégio, amados irmãos, impossível de ser adquirida se não for através de Cristo. Como nós acabamos de ouvir esta música, não abandone a sua cruz. Porque é na cruz de Cristo que nós realmente temos a condição, a possibilidade, e é a única, de podermos ser salvos, de podermos desfrutar da bênção da vida eterna. Por isso quero compartilhar com os irmãos, frutificando como ministros de Cristo. Quero ler convosco João capítulo 15, Evangelho segundo João capítulo 15, versículos de 1 a 17. Podem permanecerem sentados, mas faremos a leitura na Bíblia. Ela não está completa em sequência no esboço. Eu já estava com tudo pronto, pus numa bolsa, numa pasta ao sair do escritório, e ao trocar de pasta ficou lá o PowerPoint e também outras informações que nós tínhamos. Mas os irmãos têm em mãos para seguir, o que é suficiente. E temos a palavra de Deus para ler em nossas mãos, seja a Bíblia que você tenha escrita como livro ou no seu aparelho. João capítulo 15, onde Jesus vem nos falar algo extraordinário, para que nós possamos refletir, amados, e saber da missão que temos, do compromisso que temos para com o nosso Deus, uma vez que por Ele fomos salvos. Nos disse Jesus: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, Ele a corta, e todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele,
esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo, e esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido ao mandamento de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi, vos designei a ir e dar fruto, o fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Isso vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Está conosco também a mamãe do nosso irmão Gilcenir, que chegou de viagem essa semana, né? Esteve de férias, esteve lá com os pais, com os irmãos, e trazendo informações, abraços do irmão Evandro e de todos ali para a nossa igreja. Então, obrigado, irmã, por estar conosco nesta noite, e leva o nosso abraço quando retornar, toda a sua família, de um modo especial, nosso irmão Evandro. Querido Deus e Pai, nossa gratidão, porque Tu és o nosso Deus, Criador, sustentador, mas és também o nosso Deus Salvador em Cristo Jesus. E nós Te louvamos, Pai, porque o Senhor nos escolheu para que possamos produzir frutos dignos de arrependimento, frutos que permaneçam, frutos que possam produzir outros frutos. Por essa razão, Pai, nós queremos aprender com a Tua palavra a sermos ministros fiéis do Senhor, a podermos, Pai, nos dispor em Tuas mãos, ao Teu Espírito Santo que nos capacita para que cumpramos o propósito do Senhor em nossas vidas. Por isso, Pai, continue falando ao nosso coração nesta noite, e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a irmã Margarete por mais uma vez nos ajudar, estando compartilhando aos amados irmãos. Já tivemos informações da bênção que foi para a igreja que aqui esteve presente no domingo passado. Quero dizer para os irmãos também que fomos muito abençoados na nossa viagem, nosso tempo de descanso, nossa ida e volta. Deus nos abençoou grandiosamente. Louvamos a Deus por isto e agradecemos as orações dos amados irmãos. Mas Deus é maravilhoso, Deus é poderoso e Deus fala ao nosso coração. E como nós estamos hoje não iniciando uma série
de nenhum tema, nenhum livro que nós tenhamos escolhido. Isso vai acontecer no mês de novembro apenas, mas vamos estar trabalhando nesta visão de nos preparar mais e mais como ministros de Cristo. Por isso Deus colocou em nosso coração esse texto para que pudéssemos compartilhar e a partir dele estar compartilhando com os amados irmãos. E Deus é tão maravilhoso porque o ministério de Cristo foi fundamentado no amor de Deus para conosco, para com o ser humano, esse ser que ele criou conforme a sua imagem e semelhança. E Deus é tão maravilhoso, amados irmãos, tão poderoso, e quando eu estou dizendo que não havíamos anunciado nenhuma série, e não havíamos combinado nada, para que a irmã Margarete, na devocional, escolhesse o texto que escolheu, e trouxesse para nós esta palavra de Deus, que Deus é amor, e tudo se manifesta pelo amor, e que nós devemos amar uns aos outros, como Deus nos amou. Deus nos amou primeiro. E Ele quer que nós amemos assim como Ele nos amou. E se alguém diz que ama a Deus e aborrece ao seu irmão, não está falando a verdade. Porque quem ama a Deus deve amar também a seu irmão. Então, meus amados irmãos, não pode haver um ministro de Cristo que não ame como Cristo amou, como Deus nos amou. Que não procure aprender cada dia mais e mais a amar. Amar profundamente. Amar intimamente. Amar ao ponto de poder ter cada pessoa mais do que um irmão em Cristo, mais do que um familiar biológico, ter um amigo, ter um companheiro, ter uma pessoa, mesmo que ainda não esteja aqui dentro, ainda lá fora, mas possamos amar aquela pessoa ao ponto de estarmos aqui clamando por sua salvação. Quando nós olharmos para uma pessoa, quando nós conhecemos uma pessoa, ou quando nós de repente nem conhecemos aquela pessoa, mas vemos a necessidade, a carência que ela tem, amados irmãos, de Jesus na sua vida, nós devemos começar a amar aquela pessoa, mesmo ainda sem conhecê-la. Não estou dizendo que você tem que confiar alguma coisa a ela, nem que você tenha que se dar a ela de maneira que você possa ter alguma dificuldade no futuro com essa pessoa. Não. Eu estou dizendo que você deve clamar a Deus pela salvação daquela pessoa e perguntar a Deus, porque Ele sabe o que você pode fazer, o que eu posso fazer para alcançar o coração daquela pessoa com o mesmo amor, com a mesma compaixão com que Ele nos alcançou. E o que podemos fazer? Qual a atitude? Qual o gesto? Qual o passo que devemos tomar para que a nossa vida, a minha vida, a sua vida, torne significante na vida daquela pessoa e ela possa olhar para nós e desejar ter o que temos, Cristo, ter o que temos, a salvação, ter o que temos, a vida eterna. Irmãos, a palavra de Deus tem nos falado por muitas e várias vezes sobre o que somos, o que Jesus nos transformou,
Quando Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, Ele nos transformou em testemunhas suas. E uma vez, como testemunhas, as pessoas devem olhar para nós e devem desejar Cristo em suas vidas. Devem desejar a vida que vivemos para si. Por essa razão, Deus, Ele que começa tudo, Ele que dá início a tudo, Ele que é o princípio, Ele diz, Ele estabelece como Criador. Como Criador. E Ele envia o seu Filho. E o seu Filho tem a figura de uma árvore. A árvore da vida. A árvore que produz vida. A árvore que produz frutos. E nós somos os seus ramos. Veja bem. Você e eu e Jesus formamos a grande árvore da vida. A grande árvore da vida. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Como lemos, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, Ele o corta. E todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Esse é o recado que Jesus está dando para nós, amados irmãos. É um recado que Ele está dando e está dizendo: olha, não adianta. Vocês precisam permanecerem ligados a mim. Vocês precisam permanecerem ligados a mim. Não há como produzir fruto fora de Jesus. Quando o crente fica afastado do corpo de Cristo, a sua igreja, ele não pode produzir fruto, porque ele está fora da comunhão do corpo. E o corpo se entende cabeça, tronco e membros. E no corpo de Cristo é cabeça e membros. E Ele é o cabeça, e nós somos os membros. E nós somos membros, e como membros somos chamados aqui, pela palavra de Deus, somos ramos. E aqui todos sabem perfeitamente, não precisa ter sido agricultor para saber que nenhuma planta, nenhuma árvore, nenhuma sequer vai produzir, nenhum ramo, nenhum galho vai produzir fruto. Algumas plantas, elas são replantadas com o próprio galho, mas ela precisa morrer aquele galho e formar raízes que vai dar uma nova árvore, uma nova planta. A semente precisa morrer para nascer uma nova planta. Mas, quando se corta um galho de uma árvore, pode estar na terra, pode pôr na terra, ele morre. Irmã André acabou de testemunhar aqui, que ela estava enterrando os seus talentos. Porque
mesmo indo à igreja, mas não tinha se vinculado ao corpo de Cristo, a uma igreja local. Amados irmãos, nós estamos hoje com muita gente vivendo assim. Visita muitas igrejas, vão a muitas igrejas, participam de muitas igrejas, mas não está no corpo de Cristo. Eu tenho muita preocupação, porque eu tenho algumas ovelhas assim. Eu tenho algumas ovelhas que já faz meses que não comparecem à sua igreja, que não tem comunhão com o corpo, que não comunga, que não come e não bebe com o corpo de Cristo, com o seu corpo. Estão vivendo fora. No futuro vão lamentar o prejuízo, o desastre na família, porque filhos estão sendo crescidos, criados fora do corpo de Cristo. E Jesus, ele deixa muito claro. Deus, o agricultor, todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto. É preciso, amados irmãos, estar em comunhão para que haja esse tratamento, esse cuidado de Deus. Deus está lá dos céus. Você pode pensar que não, mas Ele está cuidando de cada um de nós, queridos. Ele está olhando para cada um. E quando eu falei sobre a pergunta, onde está investindo, como está investindo o seu talento? Como tem investido o seu talento? É exatamente, amados, porque é através do corpo, é através do corpo de Cristo que nós temos possibilidade de frutificar, temos possibilidade de crescer, temos possibilidade realmente de abençoar. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Deus é o criador de tudo. A palavra no Gênesis capítulo 1 nos diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Disse-lhes mais: eu vos dou todos os vegetais que dão semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente. Eles vos servirão de alimento. Querido, a Bíblia começa com semente e com frutos. A Bíblia começa com multiplicação. É por isso que pastor Eibe usa dizer que a primeira célula foi formada por Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A primeira célula começou lá no Gênesis, lá no início. Depois Deus multiplica a primeira célula e forma o homem, forma a mulher. Depois eles têm filhos e tem a segunda célula. Começou a ter problemas aí, porque entrou o pecado, entrou desânimo, entrou situações que trouxe dificuldade. E esse é o nosso problema, o grande problema, para que a gente cumpra os propósitos de Deus em nossas vidas. Mas nós estamos sendo convidados pelo Senhor Jesus a frutificar, a dar frutos, e que esses frutos permaneçam.
Deus, amados, nos dá vida em Jesus. Disse Jesus: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós temos que prestar atenção nessa palavra de Jesus. Quando temos dificuldade, quando você encontrar dificuldade na célula, a primeira pergunta é a seguinte: você está convidando Jesus para realmente liderar com você a sua célula? Você está liderando a célula na companhia de Jesus? Você está deixando Jesus dirigir a sua vida antes de você dirigir a reunião? Sem mim, nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena, querido. Nós só vamos ser felizes, alegres como ministros de Cristo, amados irmãos, à medida que nós temos comunhão no corpo de Cristo. À medida que vivemos com os irmãos, que temos comunhão, que participamos do corpo de Cristo, que estamos nos interagindo. Eu gosto de ver a comunhão que tem a banda. No decorrer da semana, eles conversam o tempo todo. Eles falam sobre as músicas. Eles têm esse diálogo. Deus tem nos dado esses recursos hoje que são extraordinários. Se soubermos utilizá-los, eles nos abençoam. Mas isso é um sinal do corpo, de crescimento. Quando estamos em comunhão, estamos interagindo. E aí chega aqui, meia hora, às vezes 40 minutos, eles estão preparados para o culto. Estão ministrando, estão celebrando, já nos dando a oportunidade de celebrar ao Senhor. Estamos celebrando juntos. Então, amados irmãos, é isso que Jesus está. Agora, infelizmente, algumas pessoas parecem achar melhor estar fora do corpo. É que, na verdade, o corpo, muitas vezes, ele incomoda, mas estar juntos, e o corpo cresce, e às vezes não cresce da forma como a gente gostaria que crescesse, aumenta do jeito que a gente não gostaria que aumentasse. Traz incômodo. A irmã Sandra ali está com muita dificuldade. Ele está vivendo um momento no seu corpo que é delicado, mas é um momento precioso. Por isso ela está fazendo esse sacrifício. Mas eu digo sempre para ela, fica à vontade, né? Não se sacrifique além do que possa. Mas, queridos, por que ela está passando por isso? Porque tem uma vida preciosa sendo gerada em seu ventre. E, amados irmãos, cada um de nós como ministros aqui vamos ser usados pelo Senhor para sermos pais, geradores de discípulos. Isso traz incômodo, sabe? A Bíblia fala sobre a dor do parto. E a gente, homem, diz, a Bíblia fala, né? Porque as irmãs sabem que é verdade isto. A Bíblia não precisa falar para as irmãs, porque as irmãs sentem isto. Então, amados irmãos, gerar, e é por isso que muitas das vezes as mulheres são mais espirituais do que os homens.
Porque ser cristão e ser ministro não é simplesmente estar louvando, celebrando, cantando, mas, amados irmãos, nós temos que gerar vidas. Ele diz que nós devemos dar muitos frutos, em que deis muito fruto. Mas, amados, Deus é maravilhoso, porque Ele nos deu Jesus. A Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E é importante observar, amados irmãos, que nós temos uma decisão a tomar. Primeira decisão, permanecer. Permanecer em Cristo. Para aqueles que ainda não fazem parte do corpo de Cristo, a decisão que esse texto apresenta é crer. Deus nos deu Jesus. Jesus é o dom de Deus para nós. Dom significa dádiva, presente. A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que nos deu o seu Filho, como nós já ouvimos, cantamos e contemplamos nesta noite, que Ele se entregou na cruz por nós. Para que isso? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora observe, para que todo aquele que nele crê. É preciso crer, querido. É preciso aceitar a Jesus. É preciso entregar a sua vida a Jesus. A Bíblia diz o seguinte, nesse texto, quem nele crê não é condenado. Se você já creu em Jesus, você não é condenado. Não há condenação nenhuma sobre a sua vida, sobre a sua alma. Mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Sabe por quê que Jesus colocou dessa forma esta palavra? Quem não crê já está condenado. É porque, no princípio, Deus nos fez conforme sua imagem e semelhança. Mas nós perdemos essa semelhança de Deus quando pecamos. O primeiro casal pecou e perdeu essa imagem e semelhança. Tiveram inclusive que ser expulsos do Éden. Tiveram que ser expulsos. E aí todas as pessoas, após Adão e Eva, seus filhos, nasceram já na natureza pecaminosa. Por isso pecaram, por isso Caim matou Abel. E assim sucessivamente, nós vamos ler na palavra de Deus, na Bíblia, que muitos e muitos praticaram erros, mas todos pecaram. Disse Paulo na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. É por essa razão, queridos, que Jesus está dizendo que quem não crê já está condenado. Se está condenado, como pode ser salvo? Como pode livrar-se da condenação eterna? Jesus nos dá vida. Primeiro Deus nos deu Jesus, agora Jesus nos dá vida. Diz a palavra de Deus em Efésios 2, de 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Olha o que acabamos de dizer. Ele
nos deu vida, estando nós, mortos nas nossas transgressões e pecado, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do Espírito que agora age nos filhos da desobediência, naqueles que ainda estão fora de Cristo, entre os quais todos nós também antes andávamos. Nós todos, queridos, estávamos nesse estado. Todos nós. Não temos nenhum de nós aqui que já nascemos salvos. Todos nós estávamos nessas condições. E éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus é rico em misericórdia, pelo imenso amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Ele é o cabeça, nós somos seus membros. Ele é a árvore, nós somos os ramos. Então estamos nele, e uma vez estando nele, quem permanece em mim tem a vida nele. Amém, queridos? Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Você pode ter ouvido já algum pregador dizer que você deve fazer isso ou fazer aquilo para ganhar a salvação. Não é verdade, querido. Isso não é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é isso aqui. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por Ele. Como lemos há pouco em Gênesis capítulo 1. Fomos feitos por Ele. Criados em Cristo Jesus, agora após a cruz, após a redenção, nós fomos novamente refeitos, porque nós havíamos perdido, estávamos condenados, né? Fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Agora sim, nós podemos e devemos praticar as boas obras. Aquelas que iniciamos dizendo que a gente vai fazer algo por alguém. E a pessoa vai olhar para nós e vai querer esse Cristo. Vai querer esse Deus que nós temos. Esse Jesus que temos. Porque nós vamos demonstrar o amor de Deus para com Ele através de nossas vidas. Então, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparados por Deus para que andássemos nelas. Jesus nos dá vida, e o apóstolo Paulo, que iniciou o ministério entre os gentios, começou a proclamar a pregação do Evangelho de Cristo. Ele chega para os judeus naquela época, mesmo sendo eles judeus, mas ainda estavam condenados, estavam perdidos, porque não tinham recebido a Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Aí Paulo chega para eles e diz assim, Pedro chega para eles e proclama o Evangelho de Cristo. Se você ler o capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver as palavras de Pedro ali. Mas quando eles ouvem a Paulo, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro, quando eles ouvem a Pedro, eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro então lhe respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, amados irmãos, seja você religioso ou não, você está sentindo o chamado de Deus na sua vida, entregue o seu coração a Ele. E os aconselhava, exortava com muitas outras palavras, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. Queridos, isso foi no dia do Pentecoste.
Isso foi naquele dia maravilhoso, quando a igreja recebeu o Espírito Santo para atuar na vida da igreja, na vida de cada pessoa salva por Jesus. Mas ali havia muitas pessoas, entre eles judeus, fariseus e tantas outras seitas e tantas outras nações que estavam ali. Mas Deus usou Pedro para proclamar o evangelho àquelas pessoas. E Pedro está dizendo para eles: salvai-vos desta geração perversa. Você tem ouvido a situação que está no mundo. O mundo de hoje não é diferente dos dias dos apóstolos. A perversidade aumenta cada dia mais. A gente ouve cada barbaridade que está sendo cometida pelas pessoas de uma forma terrível. Mas o conselho da palavra de Deus é este: salvai. Sai do meio dessa gente. Sai do meio dessa gente. O Salmo de número 1, ele diz que bem-aventurado ou feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então, ele está dizendo: saia do meio dessa geração perversa. Mas não para. Jesus, ele diz que além de ele nos dar Jesus, ele nos dá poder por seu Espírito. Ele nos dá poder por seu Espírito. Recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Se nós voltarmos ao texto original que lemos, Jesus está dizendo aqui a partir dos versículos 15 a 21, se me amardes, obedecereis os meus mandamentos. Capítulo 14, melhor dizendo, 15 a 21. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, para que fique para sempre convosco, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro em pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. E naquele dia sabereis que eu estou em meu Pai, e que vós estáis em mim, e eu em vós. Queridos, eu quero repetir essas palavras de Jesus. Naquele dia sabereis que estou em meu Pai, e que vós estáis em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos, e a eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Você quer ser abençoado por Jesus? Você quer ter uma vida feliz, uma vida próspera? Você quer viver em vitória, querido? Aprenda a ouvir e a obedecer a palavra de Deus. Em quarto lugar, em Cristo, sua glória se manifesta através da igreja. Diz a palavra do Senhor: o meu mandamento é este, agora sim, no texto original: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário,
Eu vos escolhi, vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Isto vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas o mundo vos odeia porque não sois do mundo. Pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: o servo não é maior que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também vos perseguirão. Se obedeceram a minha palavra, obedecerão também a vossa. Mas vos farão todas essas coisas por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viesse e não lhes tivesse falado, não teriam pecado. Agora, porém, não tem desculpa para o pecado deles. Aquele que me odeia, também odeia meu Pai. Se eu não tivesse realizado essas obras entre eles, como nenhum outro fez, não teriam pecado. Mas agora, não somente as viram, mas também odiaram a mim e a meu Pai. Para que se cumpra a palavra escrita na lei deles. Odiaram-me sem motivo. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, esse dará testemunho acerca de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Então, amados irmãos, olha que privilégio que nós temos. Jesus está falando conosco como amigos. E Ele está dizendo que nós devemos, da mesma forma que Ele faz conosco, devemos fazer com os outros. Devemos amar as pessoas assim como Ele nos ama. E amados, é muito bom a gente saber que mesmo com todas as dificuldades que temos encontrado ou vamos encontrar, e os irmãos perceberam Jesus em suas palavras dizendo: por que encontramos essas dificuldades? Porque nós somos realmente dele, nós somos o povo de Deus, somos um povo diferente. Nós não vamos aceitar o que a maioria das pessoas querem que aceitemos. Nós não vamos praticar o que a maioria querem que pratiquemos. Então por isso é que nós sofremos. É por isso que muitas vezes somos perseguidos, queridos. É por isso que passamos por dificuldades. É por isso que para nós as soluções são mais difíceis. É mais difícil conseguirmos, inclusive, amados, até o nosso sustento, o nosso trabalho, porque ele precisa ser honesto, com honestidade, com verdade. Com a mentira se consegue muita coisa. Você está assistindo aí nesse mundo da corrupção e dos corruptores. Através da mentira, através de esconder o que fazem, ao ponto até mesmo de não encontrarem provas aqueles que estão investigando. Mas que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que crê, todo aquele que nele crê, todo que nele crê, nunca será envergonhado. Pois não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Assim como está escrito, são belos os pés do que anunciam coisas boas. Mas nem todos deram ouvido ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Portanto, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Cristo. Queridos, Paulo revela nesse texto
o propósito de Deus para com a sua igreja, em que nós possamos, queridos, compartilhar o amor de Deus através de nossas vidas na proclamação do Evangelho. E concluindo, nós podemos ver o retrato, após ter aquelas pessoas confessado a Pedro, que faremos? E Pedro dado a orientação para que eles se arrependessem, crescem e saíssem do meio daquela geração perversa. Nós terminamos o texto dizendo que muitos creram, ao ponto de quase 3.000 almas agregarem aos seguidores de Jesus. Agora, nesses últimos versículos de Atos 2, Lucas registra que aquele povo que se agregaram aos demais, entregando suas vidas a Jesus pela fé, perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada dia, em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o resultado? O Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Então, queridos, que Deus nos abençoe. Que Deus tome a direção total das nossas vidas, da minha vida, da sua vida. E que nós possamos, como corpo de Cristo, como ramos que estamos ligados nesta árvore estrondosa, poderosa, nós possamos manifestar o amor de Deus, possamos manifestar a graça de Deus, a sua misericórdia, através de nossas vidas. Amém.